Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o longa Infiltrado na Clã, já que o filme chegou na Netflix. O filme acompanha Ron Stallworth, o primeiro policial negro da cidade de Colorado Springs, que consegue, por telefone, se infiltrar na Ku Klux Klan no final dos anos 70. Para os encontros presenciais, ele conta com a ajuda do policial judeu Philip Zimmerman, que assume sua identidade nas reuniões do grupo. A obra tem direção de Spike Lee e tem como base uma absurda história verdadeira, sendo uma adaptação de um livro de mesmo nome escrito por Ron Stallworth, publicado em 2018. O filme então traz uma mistura entre sátiras e dramas policiais para expor o racismo institucionalizado nos Estados Unidos, tanto no passado quanto no presente. O filme recebeu 6 indicações ao Oscar, porém, infelizmente, ele só levou para casa a estatueta de melhor roteiro adaptado. Só que chega a ser algo quase cômico o fato desse filme não ter vencido mais estatuetas, já que essa premiação, essa edição do Oscar, foi extremamente marcada por muita representatividade negra, principalmente dentre os indicados à categoria de melhor filme. Porém, quem acabou levando para casa a estatueta de melhor filme foi justamente Green Book, né? O que é meio triste, já que a gente tinha um filme tão interessante e tão significativo como Infiltrado na Clã. O que mais me ganhou dentro do filme é principalmente a sua tensão. Ele deixa muito claro o momento em que os Estados Unidos se encontrava ali naquela época, né? Que era os anos 70, muita coisa já tinha passado, mas ainda tinha uma tensão crescente racista ali dentro da cidade, né? Então o filme sempre deixa muito claro os perigos que aquele personagem estava passando, não só por ser um infiltrado ali nessa organização da Ku Klux Klan, mas também por ser apenas um homem negro. E essa ambientação também vale pela escolha dos cenários e do estilo da fotografia, que se utiliza muito de tons quentes, e principalmente pela trilha sonora do filme, que pega bastante funk, bastante soul, e adiciona isso na trilha sonora que deixa um clima muito interessante dentro do filme. E apesar do filme ser uma adaptação, o Spike Lee tomou algumas liberdades dentro da história justamente para intensificar e para abranger mais a sua crítica. E uma delas é a presença do personagem Philip Zimmerman, que na verdade não existe dentro do livro e que é uma adição do longa. A adição desse personagem é importante, fazendo a construção de paralelos entre o racismo contra os negros e o antissemitismo, transformando a narrativa em uma reflexão sobre o ódio e como o ódio, atinge diferentes grupos e faz parte praticamente de um sistema. E ainda sobre isso, o diretor deixa sempre muito claro como o racismo é um preconceito ainda muito enraizado dentro dos Estados Unidos e como os discursos da Ku Klux Klan ainda ecoam, e esse preconceito, né, ainda ecoam até os dias de hoje em discursos atuais. E o diretor nunca é sutil, sempre escancarando essas questões, também trazendo paralelos com eventos dos dias atuais, imagens, né, de acontecimentos recentes mesmo, né, como a montagem final que liga os eventos do filme às marchas neonazistas em Charlottesville, em 2017, basicamente trazendo um lembrete brutal de que o racismo não é algo do passado. E com a missão do Ron, o filme fala como o personagem enfrenta não só um racismo brutal da Ku Klux Klan, mas também uma resistência racial dentro da própria corporação da polícia. O filme também denuncia como muitas vezes o racismo é tratado como algo extremamente monstruoso, né, e brutal, como ali nos rituais da Ku Klux Klan, mas que muitas vezes ele na verdade é algo que está presente no dia a dia, né, como os momentos mais sutis, a forma como os companheiros ali falam com o Ron, a forma como eles tratam ele, né, ele tá sempre presente, às vezes ele não só é tão escancarado assim como a gente vê dentro ali daqueles rituais. E por a gente acompanhar o ponto de vista do Ron, é um filme que consegue com muita facilidade nos colocar nos pés do personagem e fazer com que a gente sinta a frustração e a própria imponência que ele sente ali dentro da história. Já que mesmo lutando muito, o sistema em que eles se encontram tá extremamente corrompido, então eles vão sempre se proteger e muitas vezes as coisas não vão pra frente. E muito por conta disso, o filme critica não só os racistas declarados, mas também a passividade das instituições que muitas vezes não sabem lidar com esse tipo de situação. E com isso também o filme traz um questionamento vivido pelo próprio protagonista, que tenta mudar o sistema por dentro, mas que em vários momentos se encontra numa instituição que é cúmplice do racismo. Então rende alguns embates entre a lealdade à instituição e a sua própria identidade racial. Até mesmo por se tratar da polícia, né, que a gente sempre vê em outros filmes que é uma instituição muito leal um ao outro, né? Tem um filme, principalmente, que é o LA Confidential, que é um filme que é
completamente sobre outro assunto, mas que traz bastante dessa questão de lealdade dentro da polícia, onde um encobre pelo outro, onde eles têm essa lealdade meio que não dita, mas que tá ali presente e que eles sempre vão proteger uns aos outros, né? E aqui ele se encontra nessa dualidade, em que ele vai fazer parte da polícia ou ele vai fazer parte dos outros movimentos, né? Que ele se identifica, que fazem parte da história dele. E essa questão é intensificada quando o Ron se envolve com a Patrice, que traz o debate sobre o limite entre colaborar com o sistema ou rejeitá-lo totalmente. E questionando se existe a possibilidade de uma reforma institucional ou se isso só acontecerá com uma revolução. Eu acho que esse é um filme que também se torna muito interessante quando você assiste ele e depois assiste Judas e o Messias Negro, que se passa mais ou menos ali na mesma época. Acho que traz dualidades muito interessantes desse quesito, né, da luta, se existe uma luta pacífica ou se a mudança só virá realmente com violência, com uma revolução. Enfim, acho que o filme traz questionamentos muito interessantes. Outro ponto interessante dentro do filme é o seu próprio vilão, o David Duke, que é o líder da KKK. Já que apesar dele liderar um grupo cheio de ódio e violência, ele é retratado como um personagem extremamente carismático e educado, evidenciando como o racismo consegue se infiltrar de umas formas disfarçadas, mais palatáveis, né, fazendo referências a diversos líderes atuais e seus discursos. A presença da KKK dentro da história também vem para evidenciar que as ideologias extremistas nascem e são sustentadas por discursos de orgulho e medo. Infiltrado na Clã é um filme forte, provocativo, ousado e extremamente interessante que traz uma história muito absurda dos anos 70 e que mostra que o racismo ainda é algo que se mantém extremamente vivo ao trazer paralelos com eventos atuais, né? E ao linkar a história dos anos 70 com coisas que ainda acontecem nos dias de hoje, mostrando também como o silêncio muitas vezes é cúmplice. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.6 e ele tá disponível na Netflix. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Infiltrado na Clã e também deixar aqui nos comentários qual o seu filme de história verdadeira favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.